Bom dia. A gente vai começar agora a nossa segunda bateria de exercícios de geometria espacial, mais precisamente prismas. A primeira questão, questão número 5, deixa eu escrever aqui solução para eu poder começar a organizar o raciocínio. Essencialmente falando, a gente vai trabalhar problemas de volume, relacionando volumes e capacidade. Questão número 5. Aumentando em 1 centímetro a aresta de um cubo, a sua área lateral aumenta em 164 centímetros quadrados. Determine o volume do cubo original. Então ele vai te falar o seguinte, basicamente. Você tem um cubo, sempre que vocês estiverem trabalhando com qualquer problema, e esse problema fizer referência, fizer menção a qualquer figura geométrica, por mais boba que seja a figura, sugestão minha, façam sempre o desenho. Isso sempre ajuda a clarear um pouco o raciocínio para vocês. Então tem aqui um pequeno cubo, não precisa de fazer com perfeição, procurem fazer o melhor que vocês puderem, obviamente. E ele falou o seguinte, a aresta dele, não sei quanto que vale originalmente, então vale A e A. Comprimento, largura e altura, é cubo, as dimensões são todas iguais. O que ele vai fazer? Ele vai ampliar esse cubo daqui para cá. Então agora eu vou criar um cubo ligeiramente maior, só para efeito de ilustração, só para efeito didático aqui. Então eu vou criar um cubo ligeiramente maior. Quanto precisamente maior? De acordo com o enunciado, em 1 centímetro. Então está aqui o nosso cubo com 1 centímetro a mais em relação ao cubo original. Prontinho. Então, se originalmente ele media A de comprimento, A de altura, de largura ou profundidade e A de altura, agora ele vai fazer o que? Ele vai passar para A mais 1 de comprimento, A mais 1 de largura e A mais 1 de altura. Ok. O que aconteceu? Ele falou que quando você aumentou para A mais 1, a área lateral, ela fez o que? Ela aumentou em 164 centímetros quadrados. Com base nisso, ele perguntou o seguinte, ó, qual é o volume de quem? Do cubo original. Então eu poderia perfeitamente chamar isso aqui de figura 1 ou cubo 1, tanto faz. E aqui eu poderia chamar perfeitamente de cubo 2, só para identificar. Gente, o que ele quer saber é exatamente isso, ó, o volume do cubo original, que eu chamei de 1. O V1 vale quanto? Interrogação. Agora a gente vai para a informação que o problema te deu, que é sobre área lateral. Ele falou o seguinte, quando você aumentou em 1 centímetro a aresta lateral do primeiro cubo, isso fez com que o segundo cubo tivesse uma área lateral de 164 centímetros quadrados a mais em relação ao inicial. Então, vou escrever assim, ó, a área lateral AL do segundo cubo AL2 equivale, é igual à área lateral AL do primeiro cubo AL1, só que ampliado, acrescentado, aumentado de 164. Ok, essa é a equação do meu problema, é isso que eu tenho que resolver a partir de agora. O que eu vou fazer? Eu vou desenvolver uma formulazinha para essa daqui, vou desenvolver uma formulazinha ou uma expressão para essa e vou ver o que dá em cada uma delas. Gente, vamos começar então, deixa eu escrever aqui, vou até abrir um tópico, ó, área lateral 2, abrir um tópico especificamente para ele. A área lateral 2 é essa área aqui, ó. Você pega essa face lateral, que aqui a gente só tem uma única área, ou a face lateral sendo colorida, sendo pintada, só que existem 4 ao redor dela. Essa de cima aqui é base, essa de baixo aqui é outra base, ao redor dela você tem quantas faces laterais? 4. Então, a área lateral equivale a 4 vezes a área de uma face lateral.
Uma face lateral é a área desse quadrado amarelo que eu pintei aqui. Por que quadrado? Porque é cubo. Todas as faces são quadradas. E como que você calcula a área de um quadrado? Lado vezes lado. É só multiplicar lado vezes lado. Então tá aqui, ó. A mais 1 vezes A mais 1, nada mais é do que A mais 1 ao quadrado. Essa é a expressão para eu calcular, ou é a formulazinha para eu calcular a área lateral do segundo cubo. Agora, eu vou fazer algo bem semelhante, bem parecido em relação ao primeiro cubo, a L1. Gente, de novo, a área de uma única face lateral é a área de um único quadrado, exatamente igual a esse que eu estou pintando para vocês aqui, ó. Isso aqui é uma única parede lateral desse primeiro cubo. Agora, de novo, eu tenho quantas paredes laterais iguais a essa nesse primeiro cubo? 4, porque isso aqui, ó, é base, isso aqui, ó, é base. Concorda comigo? Então, ao redor dela, eu tenho ao todo 4 paredes iguais. 4 paredes quadradas iguais. E como que eu calculo a área de um quadrado? Lado vezes lado. Ou, de outra forma, A vezes A, que vai dar A ao quadrado. Então, eu tenho 4 paredes quadradas, onde cada parede, a área vai ser A ao quadrado. Gente, as duas expressões que eu queria, eu já encontrei. É só entrar com esses valores aqui e aqui nessa igualdade. Vamos fazer? AL2, quanto que é o AL2? É essa expressão aqui, ó. Substituir apenas. 4 que multiplica A mais 1 ao quadrado. Vai ser igual a L1. Quanto que é a L1? 4 vezes A ao quadrado. E no final, mais 64. Mais 164, melhor dizendo. Né? E agora, gente, eu começo a simplificar o que eu puder simplificar, da forma que vocês acharem mais fácil. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse 4 aqui em evidência com um 4 que aparece implícito aqui dentro. Vou repetir esse primeiro lado aqui, o lado esquerdo da igualdade. Então fica assim, ó, 4 que multiplica A mais 1 ao quadrado vai ser igual. Coloco 4 em evidência e faço a fatoração por evidência. 4A ao quadrado dividido por 4, me sobra apenas A ao quadrado, mais 164 dividido por 4, isso aqui vai dar 41. Prontinho. Feita essa fatoração, eu continuo simplificando sempre que eu posso. Posso dividir aqui e aqui por 4. Então me sobra A mais 1 ao quadrado. Vou passar para cá, tá? Ó. A mais 1 ao quadrado vai ser exatamente igual aqui a A ao quadrado mais 41. Prontinho, ó. A ao quadrado mais 41. E agora eu continuo simplificando. Gente, isso aqui é quadrado de uma soma, trinômio quadrado perfeito, produto notável. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Lembrou? Vamos lá. Quadrado do primeiro termo, está aqui, mais 2 vezes o primeiro termo que vale A, multiplicado pelo segundo termo que vale 1, ok? Mais o quadrado do segundo termo, ou seja, mais 1 ao quadrado. Isso tudo vai ser igual a A ao quadrado mais 41, ok? Feita essa parte, você continua sempre simplificando, tá? Por exemplo, esse A ao quadrado do lado esquerdo da igualdade, eu posso cancelar com esse A ao quadrado do lado direito da igualdade. Aí me sobra 2A vezes 1, 2A. 2A mais 1. Então tá aqui, ó. 2A mais 1 vai ser exatamente igual a 41. Se 2A mais 1 é 41, o 2A é quanto exatamente? Joga esse 1 para o outro lado. A operação inversa da soma é a subtração. Então fica 41 menos 1. Se 2A é 41 menos 1, 2A vale quanto? 40. E pergunto, 2 vezes quanto para dar 40? Só pode ser 20.
Então, o A vale 20. Ok. Gente, 20 o quê? Observe que lá no enunciado, a única medida que ele te deu foi centímetros. Ó, centímetros para cá e centímetros para cá. Apesar de aqui ser área e aqui ser comprimento, mas a unidade é centímetro. Então, a aresta do nosso cubo original é 20 centímetros. Ok, mas ele não perguntou a aresta do volume original. Aliás, a aresta do cubo original. Ele perguntou o volume do cubo original. Então, é só finalizar a questão. Ó. Assim, vírgula, o volume, ele não pediu aresta, ele pediu volume. O volume 1, como é que é o volume 1, gente? É o volume do primeiro cubo. O volume do primeiro cubo é multiplicar as 3 dimensões, ou seja, A elevado a 3. A elevado a 3 é 20 elevado a 3. E o que é 20 ao cubo? É 20 vezes 20 vezes 20. Isso aqui vai dar 8.000. Então está aqui, ó. O volume do cubo inicial, original, é 8.000. A unidade do exercício é centímetros, e como é volume, centímetros cúbicos, e a gente resolve a primeira questão. Primeira questão envolvendo volume de cubo, essencialmente falando, e área lateral de cubo. Bem tranquilo. Tentem fazer essa questão aqui sozinhos, depois sem olhar. Enquanto vocês não conseguirem resolver essa questão 100% sozinhos, vocês não podem ficar descansados. Vamos para a questão número 6. Deixa eu antecipar aqui e escrever solução. Ok. Vamos lá. Calcular o volume. Volume de quem? Volume do prisma. Só que é um prisma oblíquo, inclinado, indicado na figura abaixo. Então deixa eu escrever aqui, ó. O volume é exatamente igual a interrogação. Sabendo que as arestas laterais, aresta lateral, não confunda com a aresta da base. Ó, gente, se é um prisma com esse formato, você tem que identificar quem são as bases e quem são as arestas laterais. Para ser prisma, tudo tem que ser superfície plana. Ok, bem tranquilo. Para ser prisma, duas dessas superfícies têm que ser as bases paralelas e iguais. As únicas paralelas e iguais que eu conheço são essa base aqui, ó, triangular, rigorosamente igual a essa outra base aqui de cima, também triangular, paralela, rigorosamente igual. E todas as outras superfícies ao redor delas têm que ser paralelogramos. Então, confirmado, é um prisma, e eu já identifiquei corretamente quem são as bases e quem são as arestas laterais, as faces laterais. Ok, agora vamos lá. Ele falou que as arestas laterais medem 12. Gente, aresta lateral, aresta lateral, aresta lateral. Ele falou que isso aqui mede 12 centímetros. Depois eu coloco a unidade no final do exercício. Sabendo também que as arestas das bases medem 25, 20 e 15. Olha, 25 seria essa aqui, 20 seria essa aqui e 15 seria essa outra. Gente, obviamente vocês podem colocar em qualquer ordem que vocês quiserem, respeitando, é lógico, um pouquinho de bom senso, né, da proporcionalidade aí. Mas isso não vai interferir em nada nesse problema específico, não. Então, estão aí as três arestas das bases, que são nada mais, nada menos do que os três lados do nosso triângulo. Ele te falou ainda que o menor ângulo de inclinação da aresta lateral com o plano da base é 30 graus. Gente, olha só que interessante. Você tem, por exemplo, ó, aqui você tem um plano da base e aqui você tem um ângulo de inclinação dessa aresta com esse plano. Ok. Mas você também teria, por exemplo, essa inclinaçãozinha aqui, ó, da aresta com o plano. Então você pode enxergar essa inclinação sob dois pontos de vista diferentes. A maior inclinação e a menor inclinação.
A menor inclinação ele falou que é de 30 graus. Tranquilo. Só vou estender aqui para facilitar a compreensão do exercício. Com base nisso, ele perguntou para você calcular o volume. Gente, o volume de qualquer prisma, sem exceção, é você pegar a área da base e multiplicar pela altura. Só que pelo fato dele ser um prisma inclinado oblíquo, não se confunde a aresta lateral 12 com essa altura aqui, ó, que sai de um vértice ou sai de uma base e chega ao plano da base, da outra base, formando com ela um ângulo de 90 graus. Isso aqui é a altura do meu prisma. Então vai ter que calcular a altura, porque a área da base é tranquilo. Sabe por quê? Você tem uma base triangular e você conhece os três lados do triângulo. Fórmula de Heron para calcular a área da base. E para multiplicar pela altura? A altura você vai ter que descobrir como? Aplicando seno, cosseno, tangente ou teorema de Pitágoras nesse triângulozinho aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro me preocupar com a área da base. Vou escrever aqui, ó, área da base. 2 pontos. O que eu vou fazer é aplicar a fórmula de Heron, porque é a área de um triângulo, sendo dados os três lados. Então, como é que se calcula a área da base pela fórmula de Heron? Você sabe que a área da base vai ser raiz quadrada do P, que multiplica P menos A, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C. Essa é a fórmula de Heron. O A, o B e C, obviamente, são os três lados. Mas quem é o P? O P é o semiperímetro. É a metade do perímetro. Quando você soma A mais B mais C, você tem o perímetro, só aquele que é o semiperímetro. Divide por 2. Então a gente vai buscar o P a partir de agora. O P vai ser exatamente o que? Qual é o valor? A mais B mais C, a soma dos três lados. Poderia ser, por exemplo, olha, 20 mais 15 mais 25. Tá aqui, ó. 20 mais 15 mais 25. Ok, isso tudo aqui dividido por 2. E agora é fazer continha, né? 20 mais 15, 35. 35 mais 25 vai dar 60. 60 dividido por 2, 30. Então você tem que o semiperímetro exatamente 30. Agora você vai para a fórmula de Heron propriamente dito. A área da base, então, vai ser exatamente igual aqui. Raiz quadrada do P, que vale 30, que multiplica P menos A, ou seja, 30 menos 20, que vai dar 10, vezes P menos B, ou seja, 30 menos 15, que vai dar 15. E agora, vezes P menos C, ou seja, 30 menos 25, que vai dar 5. Então, você tem aqui a área da base, é o resultado dessa continha. E aí, gente, não tem escapatória. Vocês vão ter que fazer no cantinho do caderno essa multiplicação, tá? Essa multiplicação, e depois você vai fazer a fatoração com números primos e tirar a raiz quadrada. Apenas para facilitar a minha vida, eu vou usar aqui a calculadora. Então vamos lá, olha, deixa eu chegar aqui para o lado a calculadora, para não atrapalhar o campo visual de vocês. Gente, 30 vezes 10, dentro da raiz, tá? 30 vezes 10 vezes 15 e no final vezes 5. Isso aqui vai dar quanto? 22.500. Então tá aqui, ó, 22.500. E quanto que seria a raiz quadrada de 22.500? Vai ser precisamente, vamos para a calculadora de novo para ganhar tempo, raiz quadrada, 150. Essa é a raiz quadrada, 150. Então, a área da base você já tem, 150. Ok, só para ficar corretinho, bonitinho, vou colocar a unidade correta, centímetros quadrados. Então, o volume é a área da base vezes a altura.
Esse primeiro aqui, ó, eu já calculei. Agora só falta calcular a altura. Vamos para a altura. Vou escrever aqui, ó, H, dois pontos. Gente, observem, por favor, o triângulo. Eu posso até nomear aqui, ó, A, H, B, só para ficar mais organizado. Eu quero que vocês observem o triângulo A, H, B. Olha só, eu tenho um ângulo de inclinação de 30 graus. O que é o H? O H é o cateto oposto nesse triângulo retângulo aqui. H é o cateto oposto. E o que é 12? É a hipotenusa. O que relaciona cateto oposto com hipotenusa? É o seno. Então eu vou trabalhar o seno de 30 graus. Agora, pela tabelinha trigonométrica, a gente já decorou, já aprendeu que seno de 30 graus é meio. Isso aqui olhando pela tabela trigonométrica. Mas pela definição, o seno de 30 graus é a medida do cateto oposto H dividido pela hipotenusa, que mede 12. Agora, gente, se isso aqui é seno de 30 e isso aqui também é seno de 30, óbvio que essa expressão aqui tem que ser exatamente igual a essa, porque as duas são seno de 30 graus. Então é só igualar. Então eu tenho que H sobre 12 nada mais é do que meio. Faço a velha conhecida multiplicação cruzada. Então eu tenho que H vai ser igual a quanto? 12 vezes 1, 12 dividido por 2. Eu tenho que o H vale 6 e a unidade, para ficar correto, centímetros. Gente, eu já tinha a área da base e eu acabei de calcular a altura. Agora fica fácil. Então vou escrever aqui, ó, assim, vírgula, a gente tem que volume, sendo a área da base multiplicada pela altura, vai ser a base 150, ok, multiplicada pela altura, que vale 6. 150 vezes 6, isso aqui vai dar 900. Então a gente finalizou o nosso exercício. O volume vai ser 900, como a unidade é centímetro e como é cúbico, né, porque é volume, então está aqui a resposta. Gente, área da base vezes altura para qualquer prisma. É assim que você calcula o volume, independentemente se ele é oblíquo ou não. Mas quando ele é oblíquo, ou você trabalha o teorema de Pitágoras, naquele triângulozinho AHB, ou você aplica seno, cosseno, tangente. Basicamente vai ser em cima disso. Vamos para a questão 7. Uma questãozinha bem interessante também. Não é difícil, mas ela é interessante. Uma barra de ouro, ela é fundida na forma de um prisma, cuja base é um trapézio. Opa, vamos por etapas aqui. Aqui está a imagem de uma barra de ouro. Na verdade, duas barras, tá? Uma sobre a outra. O que eles fizeram? Eles derreteram, fundiram esse ouro e colocaram, formataram esse ouro na forma de um prisma com base trapézio. Onde que está a base desse prisma? É isso aqui, gente, ó. Aqui você tem a base do seu prisma, de tal forma que a base é um trapézio. Aqui é o comprimento do seu prisma, é a altura do seu prisma. Você poderia olhar aqui também, que dá na mesma, olha. Aqui você tem a base do seu prisma, é um trapézio, e você vai olhar o comprimento, a altura dele, que seria tudo isso até aqui assim mais ou menos. Vamos lá. Então a gente já identificou onde que está a base e qual é o formato da base desse prisma, da barrinha de ouro. As bases, olha só, hein? As bases do trapézio, não é do prisma, as bases do trapézio medem 8 e 12. Então, gente, ó, aqui ó, é a base menor do trapézio, aqui é a base maior do trapézio. Então, a maior vale 12, a menor vale 8. Poderia enxergar aqui, ó. Aqui mede 8 e aqui mediria 12. Tanto faz, é questão de ponto de vista agora. E ele te falou o seguinte, ó, que a altura da barra, é 5 centímetros. Gente, a barra é essa alturinha aqui, ó. É isso aqui, ó.
A altura da barra, na verdade, é a altura do trapézio que forma a base. De outra forma, você poderia identificar a altura de 5 centímetros aqui, ó, que é a alturinha da barra. Show de bola. Tá aqui, ó, 5. Aí ele te falou mais, ó, o comprimento da barra. Se a alturinha da barra é 5, o comprimento dele todo é de 20 centímetros. Então é essa distância todinha aqui, ó. Isso tudo é o comprimento, que ele falou que mede 20. Tranquilo, a gente já identificou as informações principais do problema. Aí ele perguntou quem é o volume, obviamente, do prisma. Então, volume igual a interrogação. Gente, o volume de qualquer prisma é sempre o quê? A área da base e você multiplica pela altura. Só que a base é um trapézio. A base é um trapézio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar aqui, ó, um tópico especificamente para a área da base. A área da base, sendo a área de um trapézio, como é que você faz? Base maior do trapézio, mais a base menor do trapézio, vezes a altura do trapézio, dividido tudo isso aqui por 2. Então, lembre-se, isso aqui, a área da base, vou escrever até aqui embaixo, ó. A gente está trabalhando aqui é especificamente o trapézio. Então, é a base maior do trapézio, que vale quanto? 12, ok. Mais a base menor do trapézio, que mede quanto? 8, ok. Vezes a altura do trapézio, hein? Que mede 5. Isso aqui dividido por 2. E agora fazer continha, né? 12 mais 8, 20. Quanto que é 20 dividido por 2? Vai dar 10. E quanto que é 10 vezes 5? 50. Então tá aqui, ó. A área da base é 50 centímetros quadrados. É o trapézio, tá? A base é o trapézio, 50 centímetros quadrados. Ô, gente, a altura é a altura de quem? Do prisma, porque é o volume do prisma, que é a área da base do prisma, vezes a altura do prisma. Então agora fica fácil. Então vamos lá, volume. A área da base eu acabei de calcular, vale 50, vezes a altura do prisma. Vou até escrever aqui, ó, a altura do prisma. Por que, para não confundir? Porque agora você está calculando o volume, obviamente, do prisma. Tá? Então é tudo do prisma agora. A base do prisma, a altura do prisma. 50 vezes 20. E quanto que é 50 vezes 20? 5 vezes 2, 10. 10 com 2 zeros. 10 com 2 zeros é 1000. Então está aqui, ó. O volume que a gente estava buscando para esse prisma é de 1000. A unidade é centímetros. E como é volume, centímetros cúbicos, está aqui. Volume do prisma, sempre área da base vezes altura, independentemente do seu formato. O cuidado que você tem que ter é de lembrar como se calcula as bases dependendo dos seus formatos, né? Se é um formato quadrado, se é um formato de trapézio, se é um retângulo e assim por diante. Questão número 8. É uma questãozinha também bastante interessante e aí vocês têm que tomar um pouquinho só de cuidado. Vamos lá. Solução. Calcule o volume. Então vou escrever aqui o volume exatamente igual a interrogação de uma peça de metal cuja forma e medidas estão indicadas na figura. Considere raiz de 3 igual a 1,73. Gente, isso aqui é uma peça de metal no formato de prisma, prisma hexagonal. Observe que tem 6 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que essa peça, ela não é 100% completa, porque foi feito um buraco nela aqui, ó. Foi feito o quê? Um outro prisma dentro dessa peça. Só que fizeram um buraco no formato de prisma. Então, ele perguntou qual é o volume dessa peça. Se não tivesse esse buraco, se a peça fosse 100% maciça, o que significaria? Era só calcular
a área, aliás, o volume desse sólido inteiro. Só que não, você vai ter que tirar esse pedaço aqui, esse buraco aqui, ó, dentro do prisma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever assim, ó, o volume que a gente está querendo, eu vou escrever exatamente dessa forma. É o volume do hexágono. Preste atenção aqui, por favor, para vocês na hora de estudar, tá? É o volume do hexágono externo, ok? E o que eu vou fazer a partir de agora? É o volume do hexágono externo e eu vou subtrair esse buraco. O buraco nada mais é do que o formato de quem? De um hexágono, de um prisma hexagonal, só que eu vou chamar ele de interno para facilitar a minha vida. Então, o que eu tenho que fazer? Eu calculo esse volume aqui, calculo o volume do prisma interno, que é um prisma equivalente, só que um pouquinho menor, e faço a diferença entre eles. Então é isso que eu tenho que fazer. Vou escrever aqui então, ó, um tópico para calcular o primeiro, volume do prisma hexagonal, que é o que está por fora, é o externo. Gente, como que se calcula o volume de qualquer prisma? É sempre o que? Pega-se a área da base e multiplica pela altura. Todo prisma é assim que se calcula, a área da base vezes a altura. Só que, gente, olha só, a base é um hexágono, concorda comigo? Ele falou que esse prisma por fora aqui, o grandão, o prisma bruto propriamente dito, ele tem o quê? 20 centímetros de lado, 20 centímetros de lado, 20 centímetros de lado, todo o contorno dessa figura é 20. Olha aqui no lado de cima, ó, tá na base de cima. Então 20, 20, 20, 20, 20, 20. Se fosse para eu completar esse desenho, como é que ficaria? Ficaria algo mais ou menos assim. Eu vou fazer aqui rapidinho para vocês, ó. Se fosse para eu completar esse desenho aqui, só para vocês terem uma visão um pouquinho mais detalhada, seria nesse sentido. Aqui você teria, ó, vou fazer aqui, ó, aqui para vocês, puxei aqui, fechando aqui a parte de trás, de dentro agora, só vocês terem uma noçãozinha um pouquinho melhor de como é que seria essa questão. Fechei aqui e aqui, fechei também, então ficaria algo mais ou menos assim. Gente, olha só que interessante para vocês. Se você olha a parte de baixo, você pode, por exemplo, imaginar o que? A base. Toda essa base aqui, ó, esse hexágono grandão, que é o do prisma por fora, que é o externo. Quando você observa também que ele é formado por exatamente o que? Vários triângulos iguais a esse que eu estou pintando. Aqui você tem um, aqui você tem outro, aqui você tem outro, aqui você também tem outro, aqui também tem outro e aqui também tem outro. A gente está partindo do princípio que todos os lados são iguais, porque ele te deu a aresta da base, falou que é 20. Então tudo indica que todas as arestas sejam 20 também. Então, sendo um prisma regular, quer dizer que a base hexagonal também é, obrigatoriamente. Se a base é um hexágono regular, todos os triângulos da base também são. Então, se esse lado aqui mede 20, esse ladinho aqui também mede 20, e esse ladinho aqui também vai medir 20. Então, o que você vai fazer para calcular a área da base do hexágono? Nada mais, nada menos do que 6 vezes a área do triângulo equilátero que está lá na base. Então, a área da base, ou seja, a área do hexágono, é 6 vezes a área desse triângulo equilátero. Você calcula a área de um triângulo, multiplica por 6, você tem toda a base. Tá, e como que se calcula a área de um triângulo equilátero? A área de um triângulo equilátero, primeiro vai ser multiplicado por 6, né? Então, 6 vezes. A área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, que multiplica raiz de 3 dividido por 4. Ok, então você tem 6 vezes a área de um triângulo equilátero. E agora multiplicado pela altura H do prisma. A altura H do prisma, gente, é essa altura toda aqui. Ó. Toda essa altura mede
25. Isso aqui é o H. Então, vezes 25. Feito isso aqui, praticamente acabou esse volume do hexágono externo grandão. Porque é só substituir 6 vezes L ao quadrado. Quanto que é o lado do hexágono? O lado do hexágono é o lado do triângulo pintado de amarelo. Então, isso aqui é o L, ou seja, 20. Então, 6 vezes 20 ao quadrado, que multiplica um raiz de 3. O raiz de 3 ele pediu para você considerar 1,73. Então, 6 vezes 20 ao quadrado, vezes 1,73 vezes 25, está aqui, ó. Isso tudo dividido por quanto? Tudo isso dividido por 4. Meramente uma questão de conta. Sugestão: façam isso no cantinho do caderno, lápis, borracha, papel. Verifiquem apenas se vocês erraram pela calculadora. A calculadora tem que ser apenas uma ferramenta para confirmar o acerto ou não. Então, vou chegar a calculadora aqui um pouquinho para o lado, só para facilitar a compreensão de vocês aqui, ó. É essa continha que eu tenho que fazer agora. Vamos lá, ó. 6 vezes 20 ao quadrado é 400. Então, 6 vezes 400 vezes 1,73. Então, vezes 1,73 vezes 25. Então, está aqui, ó, vezes 25. E no final divide tudo por 4. Dividido tudo isso por 4 vai dar 25.950. 25.950. Então, está aqui, ó, 25.950. Ok. Isso aqui, gente, é o volume, ou seja, 25.950. A unidade até agora foi dado em centímetros, tudo centímetro. Então, centímetros cúbicos. Ok. A primeira eu já calculei, o primeiro volume já calculei. Vou fazer um raciocínio muitíssimo semelhante para o prisma imaginário, né, interno ali, ó, aquele buraco dentro desse prisma maior. Então, agora é o volume do prisma hexagonal interno, que é o buraco propriamente dito. De novo, volume de qualquer prisma pega-se a área da base e multiplica pela altura. De novo, gente, a base é essa basezinha agora aqui, ó. Vou até colocar com uma outra cor ali para vocês perceberem. Ó, é esse prisma aqui, ó, que tem essa base pintada de azul e ela desce aqui, ó, até lá embaixo. Entendeu? É esse prisma imaginário agora que forma o buraco dentro dessa peça de metal. É isso que eu quero calcular agora. Gente, a área da base é também um hexágono, só que é um hexágono menor. Então, como é que você vai calcular a área de um hexágono? Vai ser 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Isso aqui é uma das formas para se calcular. Tem outras, tá? Mas é uma das formas. Então, gente, vai ficar como, então? 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Gente, nessa base azul aqui, que é o buraco efetivamente falando, você também tem 6 triângulos equiláteros. Porque você parte do princípio que esse prisma de azul, ele é regular, onde cada ladinho mede 8. Ó, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Então, se ele é regular, esses triângulos amarelos um pouquinho menores também são regulares. Então, aqui vai medir 8. Esse ladinho aqui, ó, também mede 8. Esse ladinho aqui também mede 8 e assim por diante. A mesma situação do primeiro volume, só que com a dimensão reduzida, tá? Então vai ser 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área de triângulo, só que agora é um triângulo um pouquinho menor. Vezes a altura, hein? A altura do prisma. Área da base do prisma azul vezes a altura do prisma azul. Só que, gente, a altura do prisma azul é a mesma altura do prisma grandão por fora. Ou seja, também mede 25, tá? Então, vezes 25. E agora, paciência para fazer continha, substituição. 6 vezes
6 vezes o L ao quadrado, é o lado do triângulo pequenininho, lá em cima, 8, 8 ao quadrado. 8 ao quadrado vezes o raiz de 3, que é 1,73. Tudo isso aqui dividido por 4 e no final vezes 25. Vou fazer conta agora. Vou recorrer novamente, tá, à calculadora, mas apenas para questão de praticidade. Gente, ó, 6 vezes 8 ao quadrado, que é 64. Então, 6 vezes 64, que multiplica 1,73. Então, vezes 1,73 vezes 25 dividido por 4. Então, vezes 25, e agora eu vou dividir tudo por 4. Quanto vai dar? 4.152. Então, tá aqui, ó, 4.152, e a unidade também é centímetro e volume centímetro cúbico. Gente, já tenho o volume do prisma hexagonal grandão, que é o externo. Acabei de calcular o volume do prisma hexagonal pequenininho, que é o buraco, que é o interno, que eu pintei de azul. Agora é só fazer a diferença entre eles. Então tá aqui, ó, assim, vou colocar aqui, ó, assim, vírgula, vamos lá, o volume vai ser igual ao volume externo, que é 25.950, menos o interno, que é o pequenininho, 4.152. Se eu fizer essa continha, vamos ver quanto que vai dar. Calculadora, um minutinho, por favor. Então, 4.152, né, que é esse daqui, menos 25.950. Vai dar negativo, mas só para aproveitar o valor que já está ali, tá? Menos 25.950 vai dar 21.798. Obviamente que é positivo, né? 21.798. Então tá aqui o volume que a gente queria. 21.798. A unidade é centímetros e, como é volume, centímetros cúbicos. Gente, essa é a resposta para o nosso problema. Vocês têm noção qual é o tamanho dessa peça? Não é uma peça verdadeiramente pequena. Não é. Sabe por quê? Porque, olha só, as dimensões são essas. Vocês pensam o seguinte, ó, 25 centímetros de altura, o ladinho aqui interno mede 8, o lado grandão aqui mede 20, então é uma peça relativamente grande. Essa peça, ela ocupa 21.798 cubos, onde cada cubo tem 1 centímetro de aresta. Então imagina aqueles cubos bem pequenininhos de 1 centímetro de aresta. 1 centímetro de comprimento por 1 centímetro de largura e 1 centímetro de altura. Se você tiver com a régua na mão, olha só o que é 1 centímetro. Imagina um cubo com essa aresta. Qual é o volume dessa peça que a gente acabou de calcular? É 21.000 e quase 800 pecinhas cúbicas pequenininhas de 1 centímetro de aresta. É muita coisa, tá bom? Então não é uma peça relativamente pequena, não. É o contrário, é relativamente grande, mas só a título de curiosidade. E agora, a questão número 9, que é uma questão bem bacana para vocês aí também. Salvo engano, é uma questão da Unicamp. Depois, se vocês quiserem pesquisar, vocês podem pesquisar. Universidade de Campinas de São Paulo, se eu não estiver enganado, mas tenho quase certeza que é. Ao serem retirados 128 litros de água de uma caixa d'água de forma cúbica, o nível de água, ele fez o quê? Ele baixou em 20 centímetros. Aí, letra A, determina o comprimento das arestas da referida caixa. Letra B, determina a sua capacidade em litros. Gente, ele falou que a caixa d'água tem formato cúbico. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou desenhar uma caixa d'água, obviamente, em formato cúbico. Sempre que possível, façam o desenho. O desenho sempre facilita bastante a compreensão dos problemas. Então, tá aqui, ó, desenhando uma caixa cúbica
Vou repetir, não precisa fazer a perfeição do desenho não, mas faça bem feito. O melhor que vocês puderem, mas não precisa ficar floreando não. Porque aqui o que importa é a interpretação. Obviamente, se fizer com capricho, melhor, né? Ok, aqui tem uma caixa cúbica. Vou fazer aqui a parte de trás, a aresta da base lá de trás. Agora essa lateralzinha aqui. Show de bola. Gente, primeira coisa, ele não te falou se a caixa está completamente cheia d'água, se ela está com água pela metade, se a quantidade de água está mais para o topo ou se a caixa está mais para vazia do que cheia. Não te falou nada. Então você vai fazer o que? Você vai fazer uma representação genérica do nível de água num primeiro momento, porque você não sabe se a água, se a caixa está meio cheia, se está meio vazia, se está, não sabe. Então você vai representar de forma genérica. E aí eu quero que vocês comecem a prestar atenção aqui, por favor. Ó, o nível da água, vou supor que ela seja essa aqui, o nível da água. Então vou fazer em 3D aqui para vocês perceberem um detalhe bem interessante. Ó. Então estou pintando de azul, não é por acaso, para representar o nível de água. Então esse é o nível de água. Só que foram retirados 128 litros dessa caixa. Aí o que aconteceu com o nível da água? Abaixou, aliás, baixou, melhor dizendo, de 20 centímetros. Então a água estava aqui e ela fez o que? Desceu para mais ou menos aqui assim, ó, baixou. Então vai ficar mais ou menos agora nesse nível agora aqui, ó. Show de bola. E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção agora na interpretação correta dessa questão. Gente, o nível da água, exatamente, ele baixou em quê? Agora, essa parte que eu estou pintando é a parte que é o nível real agora, nesse final, nesse segundo momento. Ele estava lá em cima e agora eu estou pintando de azul, onde que está o nível de água agora. Ok, mas eu quero que vocês observem antes como é que ele era. Antes ele estava aqui em cima. O nível da água estava aqui em cima. Olha só que interessante. Estava aqui em cima e baixou em 20 centímetros. Então formou-se, na verdade, como se fosse um colchão. Olha que interessante. Formou-se como se fosse um colchão. Essa distância daqui até aqui é exatamente o 20 centímetros que caiu. Formou-se como se fosse um colchão d'água imaginário ali. Concorda comigo? Vou até fazer aqui o contorno, ó, com um azul um pouquinho mais escuro, para dar esse destaque para vocês. Prestem, por favor, atenção, hein? Esse colchão d'água imaginário, que é o colchão de água que esvaziou, que se perdeu, que foi retirado de água dentro da caixa d'água, é isso que nos interessa. Gente, é a água líquida, obviamente, né? Então quer dizer que se aqui é uma caixa cúbica de aresta A e altura A, significa que a água vai ocupar internamente todo o formato da própria caixa. Então essa largurinha aqui, ó, também mede A. Essa profundidade aqui, ou essa largura, o comprimento, enfim, essa aresta também vai medir A. E agora você tem essa alturinha 20. Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Esse colchão d'água que eu pintei para vocês é um colchão prismático também. Ele formou-se o desenho de um prisma. Então, se você calcula o volume desse prisma, que é o colchão d'água, entre aspas, você está afirmando, na verdade, que ali nesse prisma cabem 128 litros de água. Só que são 128 litros de água que foram retirados. Então, olha só, por favor. Vou escrever aqui, ó, o volume de água que foi retirada. Vou escrever aqui, ó, o volume de água que foi retirada. Vou colocar até volume entre aspas. Por quê? Porque não é volume. Porque quando se trata de líquido, é capacidade. Então, volume entre aspas. Porque, na verdade, é capacidade. Ok. Mas é um volume de 128 litros. Tá. Mas como que se calcula, regra geral, o volume de água de um prisma? Ou volume de um prisma? Agora, olhando para prisma, tá? Não para líquido, não para capacidade, olhando para o sólido,
que é como se fosse um sólido maciço pintado de azul. Então você tem ali ó, que o prisma pintado de azul é o volume de água, vou escrever aqui, ó, água retirada. É a mesma coisa, só que agora olhando como prisma, como sólido. Como é que se calcula o volume desse prisma em azul? Área da base, ou seja, A vezes A vezes altura, 20. Ou seja, A vezes A é A ao quadrado vezes 20. Então eu poderia falar nada mais, nada menos do que 20A ao quadrado. Então você tem duas formas diferentes de enxergar o mesmo volume de água que foi retirado. O volume propriamente dito de água, que é a capacidade, 128 litros, ou o volume de água, só que na forma sólida, né? Prisma, né? Aí seria 20A ao quadrado. Então isso aqui ó, é o mesmo disso. Aí você pode pensar o seguinte, professor, então entendi. Se é a mesma informação falada de forma diferente, então é só igualar essa expressão com essa e resolver. É e não é. Porque, apesar da ideia ser a mesma, isso aqui é capacidade líquida, isso aqui é volume sólido. Porém, agora que eu quero que vocês entendam, eu sei como converter ou como transformar capacidade em volume ou volume em capacidade, baseado na última aula. É a conversão daquelas unidades que eu ensinei para vocês. Agora, olha só o que eu quero escrever aqui, ó. Mais, vírgula. Vamos começar a fazer a interpretação e a transformação. 128 litros, que é capacidade, eu vou transformar em volume. 128 litros, eu não posso escrever como sendo 128 vezes 1 litro. Ok. Só que aí vocês vão se lembrar que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Lembra daquelas três relações que eu falei que vocês que tinham que decorar? Lembra? 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, lembra? Então, uma delas era o quê? Que 1 decímetro cúbico é exatamente a 1 litro. Então, se a relação aqui de litro para decímetro cúbico é de 1 para 1, é só trocar as unidades, decímetro cúbico para litro ou o contrário. Então, vou trocar aqui as unidades, ó. 128 vezes 1 decímetro cúbico, ou seja, 128 decímetros cúbicos. E agora, olha só que interessante, eu não estou mais trabalhando com líquido, agora é volume, entenderam? Só que aqui é decímetro, aqui é centímetro, são unidades diferentes. Tem várias técnicas diferentes para vocês transformarem na mesma unidade. O que eu vou fazer? Eu vou buscar aquela informaçãozinha que eu conheço, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Volume, né, elevado a 3. Então, quilômetro elevado a 3, cúbico, 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 todos eles elevados a 3. Agora, olha só, eu estou em 128 decímetros cúbicos. Eu vou transformar para centímetro cúbico, por quê? Para eu trabalhar com a mesma unidade. Então, decímetro cúbico está aqui, centímetro cúbico está aqui, e eu vou deslocar uma única vez a vírgula para a direita. Só que como é volume, eu triplico essa quantidade. 1 vezes 3, 3. Então, 128 decímetros cúbicos equivalem a quanto exatamente? Desloca 3 vezes a vírgula para a direita. 128, a vírgula está aqui, ó, 128, vírgula. Então, é 128 acrescentado de 3 zeros. Então, 1, 2, 3. Só que aí eu chego em centímetros cúbicos. Prontinho, gente. Agora dá para eu fazer um monte de coisa. Sabe por quê? Porque os 128 litros, agora eu converti na mesma unidade. Agora, se antes era capacidade, agora isso aqui ó, é volume. Agora isso aqui ó, é volume. Então, se a quantidade de água que foi retirada é isso daqui, mas eu tenho uma formulazinha para ela,
Então é só igualar 20A ao quadrado com a sua expressão, com seu valor numérico equivalente. Então, o que eu vou escrever? Ó, assim, vírgula, agora é só igualar um com o outro, porque os dois estão na mesma unidade de volume e em centímetro cúbico. Então, 20A ao quadrado equivale a 128 mil centímetros cúbicos. Está aqui, ó. 20A ao quadrado equivale a 128 mil centímetros cúbicos. Prontinho. Agora começar a simplificar. Divido por 10, divido por 10. Então vai ficar o quê? 2A ao quadrado. Tá aqui, ó. 2A ao quadrado vai ser o 128 com 2 zeros aqui, ó. 128 com 2 zerinhos. E continuo simplificando. Divido por 2, vai dar 1. 128 dividido por 2 vai dar 64. 64 com 2 zeros, tá? Então, A ao quadrado vai ser exatamente o 64 com 2 zerinhos aqui. Gente, 64 com 2 zeros, na verdade, não é 64 vezes 100. 64 vezes 100. E agora o que eu faço? O 2 é a potência, eu jogo ele para cá como raiz. O 2 é a potência quadrada, vai como raiz quadrada. Se o 2 é um expoente par, eu trabalho com par de sinais. Então eu tenho que A vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 64 vezes 100. Agora eu faço o que? A velha simplificação. Tiro a raiz quadrada de cada um desses dois pedacinhos ali. Raiz quadrada de 64 é 8. Raiz quadrada do 100 é 10. Então vai ser mais ou menos 8 vezes 10, 80. Só que, vou colocar 3 pontinhos aqui, ó. O A, ele não é qualquer coisa nesse nosso exercício. O que é o A? É uma medida de comprimento, é a aresta do cubo. Então, o A não podendo ser negativo, ou seja, tendo que ser positivo, eu chego à conclusão que o A vale exatamente quanto? O A vale 80 positivo. Só que a unidade que eu estou trabalhando aqui, ó, é centímetro. Lembra que eu tinha convertido para centímetro para ficar igual a isso daqui? Então agora o que eu achar de unidade de comprimento é dado em centímetro. Então a aresta vale 80 centímetros. Então vamos ver se eu respondi a letra A. Determine o comprimento das arestas da referida caixa. Então as arestas da referida caixa medem 80 centímetros ou 8 decímetros. Aí tanto faz, tá? Então a letra A está respondida. Show de bola. Agora a gente já foi para a letra A, agora a gente vai para a letra B. Determina a sua capacidade. Gente, capacidade, obviamente, líquida. E ele pediu para colocar a resposta em litros. Então vamos para a resposta da letra B. Como é que se calcula a capacidade? A capacidade nada mais é do que o volume, né, das três medidas, só que depois convertidas. Não vou nem colocar C aqui não, tá? Deixa eu apagar aqui, desculpa. Vou colocar o volume, depois eu faço a devida conversão. Então, o volume da caixa propriamente dita é A vezes A vezes A. A caixa é cúbica, então a altura também mede A. A de altura, A de largura e A de profundidade. Ou seja, A elevado a 3. Então, como é que seria essa brincadeira? Seria 80 elevado a 3. Gente, quanto que seria 80 vezes 80 vezes 80? Isso aqui vai dar 512. Mas só para desencargo de consciência, olha aqui, por favor. Tá? 80 elevado a 3. 80 elevado a 3, isso aqui vai dar 512 mil, obviamente, né? Porque aqui são 3 zeros. Então, 8 ao cubo é 512, só que com 3 zerinhos, porque é 10 vezes 10 vezes 10. Ok. A unidade aqui, eu sempre estou trabalhando em centímetros. Então, 512 mil centímetros cúbicos. Só que, lembrem-se, hein? Lembre-se, ele pediu a resposta em litros. Litros. Então, tem que transformar isso para capacidade. Gente, olha só. 512 mil
centímetros cúbicos. Eu vou transformar para litros. Então, primeiro eu transformo em decímetro cúbico, para depois eu fazer o quê? Trocar decímetro cúbico por litro. Então, eu vou transformar centímetro cúbico para decímetro cúbico. Gente, se de decímetro para centímetro cúbico eu andei 3 para a direita, se eu quiser voltar de centímetro cúbico para decímetro cúbico, eu ando as mesmas 3 casas, só que agora no sentido contrário, para a esquerda. A vírgula está aqui, ó, 3 para a esquerda, hein, ó. 1, 2, 3, vira 512. Então, 512, só que agora decímetros cúbicos. Transformei de centímetro cúbico para decímetro cúbico. Só que aqui, ó, a relação aqui em cima, ó, olha aqui por favor, a relação é de 1 litro para 1 decímetro cúbico, é de 1 para 1. Então é só trocar as unidades, ó, de decímetro cúbico eu troco por litro. Então 512 decímetros cúbicos é só trocar a unidade agora, que é o equivalente a 512 litros, e você tem a resposta da letra B. Conversão de unidades de volume para capacidade, de capacidade para volume. É fundamental vocês saberem fazer essa brincadeira, essa transformação. É fundamental. Estudem, estudem e estudem. Jamais deixem de estudar, porque é o futuro, é a vida de vocês que está em jogo. Se vocês precisarem, podem me procurar, que eu sempre tenho maior carinho, maior disposição de ajudar cada um de vocês. E a gente se encontra na próxima aula. Até lá e obrigado a todos vocês.